E hoje, então, nós temos a exposição do nosso companheiro Alexandre, que vai nos falar sobre o poder da fé. Boa tarde a todos. Jesus nos guarde em sua paz. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec monta esse livro de que forma? Ele pega alguns textos bíblicos, reúne esses textos em alguns trechos, e depois ele faz primeiro um estudo e coloca ali a sua reflexão, então, a forma que ele havia entendido aquilo, e depois disso as instruções dos Espíritos. Então são comentários também dos Espíritos. Então a gente tem o ensino de Jesus, o ensino moral de Jesus, depois nós temos em seguida o comentário do Kardec, né? E logo depois as instruções dos Espíritos, falando sobre aquele texto. E esse texto, O Poder da Fé, é um texto que o Kardec, a reflexão do Kardec, a respeito de uma passagem de Jesus, na qual algumas pessoas chegam a ele e falam que levaram até ele um chamado possesso àquela época, e esse possesso diante dos seus apóstolos, eles tentaram de tudo e não conseguiram então curar. Quando apresentaram então para Jesus, Jesus expulsa os chamados espíritos impuros, e os apóstolos curiosos falaram: mas Senhor, por que nós não conseguimos fazer o mesmo que você? E ele diz então que era por causa da pouca fé, que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria aquele monte, que é a passagem mais conhecida, né? Vá de cá para lá, e o monte, então a montanha, se moveria. É o capítulo 17 do Evangelho, e o Kardec vai tratar de forma bastante curiosa e diferente do que a gente normalmente entende por fé. A gente costuma primeiro compreender a fé, né, o que seria essa fé, porque a fé é engraçado, todos os espíritos, quando a gente vai ler, que a gente necessita de algo, que a gente precisa de alguma coisa, eles falam para a gente buscar socorro na fé. Cura do corpo físico, a fé. Serenidade, paciência, tolerância, benevolência, qualquer coisa, eles dizem a fé. Mas que fé é essa que tanto nos auxiliaria? Então, a primeira forma que a gente tem de compreensão da fé é crer, né? Talvez esse é o modelo que a gente vem trazendo há 2000 anos, que é simplesmente acreditar. Então eu acredito, então eu tenho fé. Acredito cegamente. Inclusive, o Kardec trata das questões dos dogmas da igreja, né? A fé religiosa, que às vezes nem nos fala mais tanto a razão, mas que eu tenho que crer naquilo. E que por isso tantas pessoas às vezes perdem a fé. Então, crer, acreditar é um passo para o despertar da fé, mas não é suficiente. Talvez seja baseado principalmente no que Paulo disse em uma das suas cartas. Ele diz que a fé é crer nas coisas que não se veem, ou seja, eu acredito indiscriminadamente. Também é tratada nas Escrituras, e que a gente vem pouco a pouco estudando no longo do tempo, nos milênios, cada um de nós, que a fé é ter fidelidade a Deus. Então, o caso mais conhecido talvez seja o de Jó, na qual, numa metáfora, num conto parabólico, Deus disputaria então com o diabo a vida de Jó. E ele permite então que o diabo toque na vida e um monte de coisa acontece, mas Jó não perde a sua fé, né? O pai da fé, então, também temos Abraão, na qual ele leva seu filho para ser imolado, entregando, e Deus, então, no último minuto, diz que não seria necessário. Então é essa fidelidade, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo, eu me mantenho fiel a Deus. É por isso que Jesus, em muitos pontos, vai dizer que a união da criatura com o Criador é justamente de fidelidade, que ele vai chamar de casamento. As bodas, né? Seu primeiro ensino, quando ele está lá, ele transforma a água em vinho em um casamento. Ele faz a transformação justamente nessa, simbolizando esse casamento de cada um de nós com o nosso Pai Criador. Mas o Kardec, nesses textos, e os Espíritos também comentam, eles vão tratar como confiar. Confiar e entregar-se, né? Que Jesus até exemplifica como crianças, né? Que nós devemos nos entregar
à vontade, então, de Deus, nosso Pai, porque Ele é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, a fé é essa confiança. Mas como que eu vou confiar se eu não consigo compreender as coisas? Então, é importante a gente saber no que está confiando. Então, a doutrina espírita vem, então, tirar um véu para nós e explicar quais são as coisas que não se veem. Quais são as coisas que eu posso acreditar e me manter fiel, confiando em Deus no meu caminhar, diante das circunstâncias da vida, ainda que eu esteja passando por uma provação muito difícil, porque eu conheço as coisas que não se veem. Sendo Deus essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eu passo então a compreender, através da doutrina dos Espíritos, que nada do que me acontece, nada do que me sucede na vida, não seja então para minha melhora. E como que eu sei disso? Porque um dos princípios da doutrina espírita é de que os espíritos progridem incessantemente. Ainda que seja um irmão que esteja no erro de situações que a gente não consegue nem descrever. Mas a gente sabe que algum dia ele vai progredir. Porque os espíritos dizem, quando Kardec pergunta, qual é o propósito da encarnação? Se eu sou um espírito, o que eu venho fazer aqui no corpo físico? E os espíritos dizem, a encarnação tem como propósito levar o espírito à perfeição. Então, a progressão dos espíritos. Então, se eu estou aqui e confio em Deus e me entrego, tudo que acontece na minha vida é algum motivo para que eu, redobrando as minhas forças, confiando em Deus, vou encontrar mecanismos dentro de mim, ou no auxílio dos outros, buscando o auxílio dos outros, para que eu possa sair daquela situação, aprender uma lição nova, ou tendo as facilidades da vida, eu vá auxiliar, porque eu sei que eu tenho que distribuir os meus recursos, já que eu sou um mordomo e que Deus me concedeu. Outro ponto, por exemplo, é da imortalidade da alma. Se eu sei da imortalidade da alma, que a doutrina espírita tanto fala, que a gente vê nas comunicações, quando eu leio lá as respostas dos espíritos, se eu confio nisso, eu vou pautar a minha existência, o dia de hoje, pensando nessa imortalidade. Então eu passo a parar as coisas que não me vão fazer sentido na espiritualidade. Os apegos que eu tenho no dia de hoje e que um dia serão desnecessários para mim, porque nada eu levo a não ser o conhecimento que eu adquiro. Os relacionamentos que eu reforço, da minha família espiritual, daqueles que na minha caminhada eu vou restaurando. Outra coisa, às vezes, que a gente não vê, mas que a fidelidade e a fé espírita amplia, por exemplo, é quando a gente tem em casa um filho, um irmão, uma irmã, pai e uma mãe, que nós temos bastante dificuldades. E a gente normalmente fica tentando entender. Mas quando a gente vai estudar os processos da reencarnação, a gente sabe que ali é um ponto na qual eu vim para resgatar. Então eu preciso me investir um esforço mais do que em outro que divide o lar comigo. Preciso fazer um esforço para resgatar isso. Então são coisas que a gente não vê no dia a dia. É a relação de um pai e um filho, com bastante dificuldades, aquelas coisas que a gente não... São as coisas que não se veem. Então eu passo a agir perdoando mais, compreendendo mais, tolerando mais, exemplificando mais, com mais paciência. E se eu creio na imortalidade, novamente falando, um filho que ainda seja difícil, que tenha bastante dificuldade, esteja vivenciando um problema, que eu não estou vendo solução, eu sei que através da reencarnação, um dia isso irá parar. Então eu passo a ter uma confiança que, independente que eu não veja a solução imediata, eu sei que lá na frente vai, porque todos chegaremos à perfeição. Então aquelas pessoas que eu não consigo compreender porque agem assim no dia de hoje, um dia elas agirão de forma correta. Um erro que eu não consigo tirar de dentro do meu coração, um pensamento ruim, um perdão que eu não consigo dar no dia de hoje, eu sei que um dia eu vou conseguir. Então, pouco a pouco, a gente vai caminhando. Por isso que o Espiritismo traz essa fé robusta, a ponto de que o Kardec vai dizer
que a fé inabalável é somente a que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. É muito comum a gente ver as pessoas ligando isso ao pensamento científico. O Espiritismo acompanha a ciência, né, de um modo geral, seja ela de exatas ou humanas, a gente encontrando algum ponto que a razão fala mais forte e a doutrina espírita não colocou daquela forma, eu corrijo o meu pensamento, atualizo e compreendo que aquilo já é um ponto que eu posso pensar diferente. Atualiza-se. Mas também é uma fé que Jesus, vivendo há um tempo de Pilatos e Herodes, dois governantes de mãos frias e sangrentas, como coloca uma canção, que tinham posições bastante agressivas, ele passa na vida com bastante calma. Ainda que quando ele estava caminhando para a sua crucificação, por sua fé inabalável, que enfrenta qualquer era da humanidade e qualquer situação, ele passa com tranquilidade. Então, é justamente na compreensão desses pontos que Jesus tanto demonstrou que fortalece a nossa fé. Como ele estava diante lá do templo, que até nem entenderam na hora que ele falou, mas que quando questionaram ele fala, destrua esse templo e em 3 dias eu reconstruo outro. Acharam que era o templo de Salomão, mas na verdade ele estava falando do corpo dele. Tanto que ele morre, diz, né, numa sexta-feira, é crucificado numa sexta, 3 dias depois ele reaparece em corpo espiritual. Né? Então é justamente essa confiança e a certeza. Então nada do que acontecesse com ele tiraria a convicção de que ele é eterno, de que ele não morreria nunca, porque a vida não cessa. No capítulo do Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo também, ele vai tratar um ponto da fé que diz assim: o Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se apossa de sua alma. Então, quando a gente consegue compreender, principalmente esses princípios que o Kardec trata na introdução do Livro dos Espíritos, né, que é Deus, a progressão dos espíritos, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, o Evangelho de Jesus como roteiro, então a gente começa a robustecer essa fé. E a gente passa, então, a vivenciar os pontos da nossa vida de forma mais branda e mais amena e com maior resignação. Então ele vai dizer, fazendo-o ver as coisas do alto. Então quando eu penso da imortalidade, o meu problema que está aqui pertinho hoje, se eu estou passando uma dificuldade financeira, quando eu vejo e falo assim, não, isso é importante para o aprendizado do meu espírito. Hoje está difícil, mas amanhã eu vou sair ganhando. Então é lógico que eu vou buscar os recursos para sair da situação. Eu vou tentar compreender o que está me levando àquilo. Se é uma imprevidência minha, porque eu estou gastando demais, ou se é alguma coisa que eu tenho que fazer para melhorar as minhas condições de conforto. Mas com a certeza de que, se eu faço dentro das leis divinas, me utilizando da lei moral sem atropelar ninguém, eu vou ter um ganho no futuro. Com resignação, esperando o que é meu, com paciência, calma, compaixão daqueles que passam também pela mesma situação comigo. Então eu começo a ver do mais alto, eu começo a perceber as coisas de uma forma mais branda. Né? A gente tem um exemplo do Chico, que como ele via assim, conta que o Chico, quando ele recebia a carta das mães, a carta dos filhos que entregava para as mães, quando elas buscavam ele naquele momento, a primeira coisa que aquela mãe, quando chegava, não era a carta que ele ia falar, ou da imortalidade, ou qualquer outra coisa. Ele sentia dentro de si mesmo, porque ele colocava aquela dor no seu coração e abraçava, porque ele tinha... ele sabia da dor que aquela mãe estava sentindo. Ele já compreendia essa saudade que as mães tinham. Então ele abraçava cada uma delas e chorava um pouco com cada uma, né? Recebendo e entregando o seu coração naquele momento, para depois, então, se fosse permitido pela espiritualidade, entregar uma comunicação daquele filho, porque ele tinha também a certeza e a convicção de que a vida não cessa.
mas ele tinha aquela compaixão despertada justamente por essa fé, desses sentimentos, né, de que só a compreensão dos meandros da vida, né, quem já vivenciou essas coisas consegue compreender a dor do outro, né? E aí ele vai continuar, a importância das vicissitudes terrenas, então você passa a entender, as vicissitudes são os viés da vida. Então uma hora eu estou com facilidades, outra hora com dificuldades. Uma hora a minha vida está muito boa, outra hora eu estou com bastante problema, né? É muito comum às vezes a gente orar pedindo paciência. E não existe uma forma de desenvolver a paciência, quando a gente pede para Deus, se não for Ele mandando problemas. Só assim eu vou me testar. Então a gente tem que tomar cuidado até com o que pede. Porque às vezes a gente está pedindo paciência e aí começa a aparecer coisa, né? Problema daqui, problema dali. Mas justamente, são essas vicissitudes. Eu não vou desenvolver a minha paciência, eu não vou ter calma e tolerância se eu não enfrentar as dificuldades. Tanto que a gente vê esses espíritos, o Gandhi enfrentando uma multidão sem violência. O Divaldo faz uma palestra, Você e a Paz, e uma multidão o acompanha. Por quê? Porque ele já conquistou a paz dentro dele. Quando a gente ouve nas suas palavras, no seu dia a dia, no modo que ele fala, quando alguém questiona, a gente percebe alguém que já se conquistou a si mesmo, que tem aquela paz dentro de si. Muitos de nós, se montasse, fizesse lá, colocasse Você e a Paz, perturbado às vezes quando a gente ninguém vai, porque a gente não transmite isso, não tem esse sentimento ainda dentro de nós. Então são coisas que essa fé vai transbordando a ponto de que a gente ilumina os outros. E aí as vicissitudes terrenas se perdem no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo descortina. Então a importância do estudo da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, porque ele vai justamente robustecendo e nos tranquilizando cada vez mais. Porque a gente começa a compreender então o porquê, né, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, que vai contar de onde viemos, para onde nós vamos, por que nós estamos aqui, vai explicar o porquê dos sofrimentos, quais são as destinações, e a gente consegue se ver lá. Eu não sou tão bonzinho não, então eu já consigo, como o Kardec coloca lá uns exemplos de alguns espíritos, a gente fala, opa, esse aqui é bem parecido comigo. A gente já sabe como vai estar do lado de lá, porque são esses espíritos que vieram contar. Então o Espiritismo descortina esse lado da espiritualidade, que é a nossa vida real, que até pouco tempo atrás a gente não tinha essa consciência completa. E aí então a fé que transporta montanhas, o Kardec vai dizer que a fé não as montanhas não são justamente os morros que a gente fala. O Kardec até fala que o ser humano que conquista essa fé através do magnetismo, ele consegue curar o corpo, né? Tanto que Jesus muitas vezes dizia, a tua fé te curou, né? Movendo ao seu entorno a ponto de se restaurar, né? A ponto de curar alguém também. Jesus, quando a mulher chega até ele, toca nele, Jesus diz, opa, de mim saíram virtudes. Né? E aí ele vai, então, quem me tocou? Aí Pedro fala, mas está todo mundo te tocando? Como assim, quem me tocou? Mas alguém tinha tocado diferente. Ele vai dizer que é por causa da fé. Ela acreditava que Jesus tinha algo para ela que iria transformar a vida dela. E transforma. E Jesus tem algo para transformar a nossa vida todo dia, a cada momento, se a gente tocar, se a gente for ler os seus ensinos, porque é um espírito que já se conquistou há bilhões de anos atrás e veio nos exemplificar. Então é um roteiro seguro, né, quando a gente vê o Evangelho, que vai justamente transportar as montanhas, que o Kardec vai dizer assim, as montanhas que a fé transporta são as dificuldades. Então, uma montanha que era grande, transforma-se numa planície, ainda que eu continue vivenciando esse problema, porque eu consigo compreender o porquê que eu venho passando por aquilo, ou qual é o desafio que eu tenho nesse momento, e assim por diante. As resistências, a má vontade, porque às vezes a gente fica reclamando, mas não busca solução. Mas se eu consigo perceber que aquilo é para o meu aprendizado, eu removo essa má vontade, paro de reclamar e mãos à obra. Eu vou buscar os recursos para enfrentar. Vou buscar dentro de mim a fortaleza que eu preciso para ultrapassar aquele momento. Em suma, o que encontramos entre os homens ainda quando se trata das melhores coisas, né? Então, às vezes,
a gente tem má vontade até quando é para buscar algo bom, né? A gente quer algo, mas não quer... Eu quero uma posição melhor na empresa, mas não quero estudar, eu quero a posição. Aí eu busco e não faço o esforço, né? Estou dando um exemplo da vida física, do dia a dia, mas a gente não faz esforço, não quer esforço nenhum. Eu quero um futuro espiritual perfeito, mas eu não quero fazer a transformação. Quero continuar egoísta, orgulhoso. Eu não quero me dilapidar. A gente estuda e aí fala, isso aqui é bom para não sei quem, isso aqui é bom para não sei quem. E a gente vai pontuando as pessoas do que a gente lê. Então a gente tem, às vezes, até com as coisas boas. E aí quer continuar estacionado. Então a importância da gente remover essa falta de ação da nossa vida. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. Então os Espíritos vão dizer que a gente está estudando, sabe que Deus existe, que a imortalidade da alma é uma coisa comprovada pelo Espiritismo, que a reencarnação é um fato, mas a gente fica o dia inteiro só buscando as coisas da vida material, se importando só as coisas da vida física, não modifica. E se eu sei da reencarnação a ponto de confiar, eu vou transformar minha vida hoje. Porque a minha próxima encarnação só vai ser melhor do que é hoje, se eu transformar o dia de hoje em algo melhor. Se eu remover do meu coração os vícios e os defeitos que eu tenho hoje. Senão eu vou voltar e vai ser da mesma forma. Ainda que o cenário todo seja diferente, ainda que as pessoas sejam diferentes, porque às vezes as pessoas progridem e a gente fica. E eles ficam torcendo por nós do lado de lá. E aí a gente fica parado. Então a importância da gente remover. É lógico que todo desafio da vida, seja ele de ordem financeira ou não, de coisas materiais, da educação do filho, são importantes. Mas a gente tem sempre que pensar no amanhã. Eu vou pensar na educação do meu filho. Eu preciso e tenho dever, mas eu também vou pensar na educação moral. De que forma ele vai fazer as suas conquistas profissionais? De forma ética, de forma tranquila, com paciência, e dar serenidade para ele, de tal forma que ele não se sinta frustrado caso algo que ele queira não aconteça, porque faz parte da vida. Então, sair dessa rotina que nós temos no nosso dia a dia, de se entregar à rotina do trabalho, das coisas da casa, chega em casa e não fazemos mais nada. Então, a importância dessa transformação, de buscar as pessoas que dividem o lar com a gente, para conversar, para pedir perdão, para perdoar. Então, a importância da gente ter essa convicção desses princípios mesmo, da reencarnação, da imortalidade, porque aí a gente vai transformando com mais facilidade. E aí ele vai falar da confiança, então. Ele vai dizer assim, em outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Paulo colocava lá, que quando ele, independente do que ele estava falando, que ele tinha tanta confiança que ele seguia para a meta, e a meta era Jesus. Então ele sabia que ele ia chegar até o Cristo. Então ele tinha aquela confiança. Estava em sofrimento, sendo preso, deportado para lá e para cá, apanhando, mas ele tinha confiança, porque ele seguia para a meta. Ele tinha um alvo, ele tinha uma realização a fazer. E isso é tão grande, porque ele já amava a lei e o Pai, de tal forma que Jesus viu nele, antes dele conhecer a Jesus, aquele que seria o seu grande divulgador. Tem um livro que chama Paulo e Estevão, quem não leu, leia, acho que é um dos livros mais bonitos da doutrina espírita, mas vai contar justamente essa transformação do Saulo, e ela fala bastante para a gente porque é o nosso dia a dia. Saulo amava a lei, ele queria as coisas certas, ele agia em nome de Deus, mas ele agia de forma equivocada. Ele queria impor o seu pensamento e fazer com que o outro fizesse da forma que ele achava que era certo, impondo a todos, a ponto de, em certo momento, ele participar, doutor da lei, ele era como se fosse um juiz, e ele julga, então, Estevão a ser apedrejado. E Estevão, já seguindo o Evangelho de Jesus,
aceita aquilo com resignação. Ele via as coisas do mais alto. E Saulo, então, impondo a todos. Mas então, quando Jesus aparece para ele, que toca o seu coração, e que ele percebe que ele estava equivocado, ele não se entrega à culpa, ao remorso, à inação de ficar parado. O que ele vai buscar? Ele vai buscar, sim, o deserto, ele vai buscar o tear, ele vai buscar a humildade que até então ele não tinha, de compreender os outros. E aí ele passa um tempo se modificando. E ele faz uma transformação que a gente vê de tão grande que é, as mudanças e o quanto que ele foi responsável para divulgar a doutrina de Jesus, né? As cartas, quase metade do Evangelho, se for contar as cartas também, é de Paulo, né? Os pensamentos de Paulo. E é justamente essa confiança nesse fim que ele encontrou em Jesus. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. A gente vê Divaldo também caminhando, divulgando o Evangelho, com as dificuldades. Nasceu numa família pobre, lá em Pau de Lima, com bastante dificuldade. Hoje ele cuida de mais de 5.000 crianças, porque ele confiou. E a espiritualidade também foi pouco a pouco confiando no seu trabalho, entregando um pouco mais. E a sociedade de modo geral, porque ele montou tudo aquilo com a doação das pessoas, delas entregando e ele utilizando em favor da comunidade. Então, ele foi gerando essa confiança nas pessoas. Ele era uma pessoa que se podia confiar. E ele confiando em Deus, tudo vai se acertando. Hoje a Mansão do Caminho é uma das obras assistenciais maiores que a gente tem no país, numa região de muita dificuldade, e que atende até partos naturais e assim por diante. Justamente por causa de caminhar com segurança dentro das leis divinas. Em aprendizado, sim, com as suas dificuldades, também. Não é modelo de perfeição, assim como Jesus, nem próximo disso. Mas ele já caminha com mais segurança. Ele já consegue nos exemplificar e iluminar, porque ele colocou a luz dele no velador, para que todos vejam, para que ele sirva desse exemplo. E tantos outros, né? Madre Teresa, né? A confiança de que Deus cuida de cada criatura, e ela então, se desprendendo de tudo, vai para a Índia. Tem uma parte, um momento da vida dela, que ela estava com uma criança, coberta de chagas, então, e ela cuidando daquelas feridas. Um repórter que a acompanhava estava falando um pouco da vida dela, e aí ele fala: nossa, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. Ela olha para ele e diz: pois eu também não, mas por amor eu faço. Então não é o material, é justamente a confiança de que ali é um irmão que está precisando de um auxílio, né? Ela não precisava de mais nada a não ser auxiliar. Ela se alimentava do auxílio ao próximo. E então, para encerrar, eu queria ler uma mensagem para vocês que chama Confia Sempre. Ela é da Mei Mei. A Mei Mei, ela desencarnou muito jovem. Ela é conhecida no meio espírita, Inês de Castro, o nome dela. Esse é um apelido que o marido dela, Arnaldo Rocha, deu quando eles leram um livro, né? Eu não me lembro o significado, mas era algo do casal. E eles se casaram muito jovem, como era comum naquela época. E o Arnaldo Rocha, ele foi, durante a vida toda, depois desse fato, o dialogador do grupo espírita do Chico Xavier. Então ele conviveu com Chico, né, durante todo o tempo. Ele dialogava com os espíritos sofredores, né, que o Chico então recebia. Muitas das suas mensagens e o seu diálogo estão grafadas no Instruções Psicofônicas e no Vozes do Grande Além. E a gente vê também os espíritos depois agradecendo esse grupo do qual o Arnaldo Rocha fazia parte. Mas o Arnaldo Rocha conta que ele era um jovem bastante revoltado, que curtia a sua juventude e assim por diante. E aí ele conhece a Mei Mei, se apaixona e casa. E aos 21 anos ela desencarna. E ele, muito entristecido, muito chateado com aquela situação,
inconformado com o que havia acontecido então com a sua querida Meimei, ele caminhava pelas ruas de Pedro Leopoldo, se eu não me engano, e ele dá um encontrão no Chico, as coisas caem, ele já muito nervoso, querendo até discutir, e ele reconhece, o Chico já não era muito conhecido no Brasil, mas na cidade ele era. Aí ele fala, Chico, e aí o Chico olha para ele e fala, Naldinho, a nossa Meimei falou tanto de você. Então ele estranha, e aí ele vai então para a casa do Chico e conversa com a Meimei. E uma das mensagens que a Meimei encaminha fala muito ao coração do Arnaldo Rocha, que havia então momentaneamente se separado do corpo físico dela, mas que fala também para a gente. Em qualquer momento ou qualquer dificuldade que a gente esteja passando, seja pela saudade de alguém, seja por uma dificuldade financeira, seja por alguma conquista que a gente não consegue vislumbrar, um filho que não está respondendo como a gente esperava, alguém que não nos perdoa, ou alguém que a gente não quer perdoar. E ela diz assim, chama confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, que Jesus nos acompanhe.